Bom, alô. Em nome do Direito para Quem, gostaria de saudar a todos, agradecer a presença aqui. Nessa semana de provas na UERJ, a gente sabe que é difícil estar numa mesa dessa. Enfim, nossa proposta dessa mesa, uma mesa inicial, para tratar de forma genérica do tema da liberdade. Terão outras mesas ainda nesse mês, sobre comunicação, liberdade de expressão, cárcere, sexo, gênero, então uma série de temas relativos ao conceito de liberdade, no sentido de fazer uma apropriação crítica de um tema que está nas ruas hoje. A gente vê marchas das liberdades, das vadias, manifestações em todos os lugares do mundo, Praça Tarre, Praça do Sol. Temos uma primeira má notícia aqui, o professor Pilates da PUC teve um imprevisto, o voo dele atrasou, ele estava em São Paulo, não vai poder comparecer. Mas, para nossa sorte, temos Maria Lúcia Caram, gostaria de chamar para a mesa. Maria Lúcia Caram é uma das nossas referências na temática da liberdade, tem uma grande produção, inclusive uma coletânea de livros bem recente, que se chama Escritos sobre Liberdade, que trata de vários temas que a gente quer colocar nessas jornadas, como comunicação, como expressão, intimidade, direito à vida, eutanásia, aborto, e claro, um tema que nos toca bastante quando se fala o nome de Maria Lúcia Caram, que é o tema do poder punitivo, abolicionismo penal, política de drogas, antiproibicionismo. Aliás, ela é uma das precursoras do movimento antiproibicionista no Brasil. Inclusive, pode falar melhor para a gente sobre o LEAP, que é um instituto americano de pessoas relacionadas à área de segurança pública. Enfim, e também não podia deixar de mencionar, ela é autora do artigo sobre esquerda punitiva que a gente tanto menciona no dia a dia. Então, só para dizer que há uma série de temas que a gente pode conversar aqui com ela, e sua presença aqui é muito importante, queria agradecer. Já para fazer 2 informes, tem uma lista de presença que está passando, para quem quiser pegar certificado, e quem quiser também mandar perguntas por escrito, pode ir fazendo, encaminhar para a mesa. Eu sei que muita gente, assim como eu, tem dificuldade de usar o microfone, então pode fazer por escrito, sem problema nenhum. Passo a palavra, então, a Maria Lúcia Caram, ex-defensora pública, juíza aposentada. Bom, agradeço. Posso falar? Está certo aqui? Tá. Agradeço o convite, enfim. É muito bom saber, né, que estudantes estão organizando o debate em torno da liberdade, né, porque estamos vivendo num momento histórico em que o sempre violento, danoso e doloroso poder punitivo tem se agigantado, em que propostas de troca da liberdade por uma aparente segurança são tranquilamente aceitas, em que os perversos, autodestrutivos e inúteis desejos repressivos e vingativos se intensificam, em que as nocivas fantasias em torno de crimes e de penas se reavivam, e uma excludente, desumanizadora identificação de inimigos dá o tom do sistema penal. Os clássicos direitos fundamentais do indivíduo vão sendo sistematicamente negados e tendências nitidamente totalitárias vão sendo aceitas até mesmo no interior de Estados democráticos, o que debilita a própria ideia de democracia. A recuperação do desejo da liberdade é essencial para conter essas tendências totalitárias. A aplicação inafastável das normas inscritas nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas,
que garantem os direitos fundamentais, depende em grande parte dessa recuperação do desejo da liberdade. Depende de um compromisso interiorizado com a efetiva realização dos ideais democráticos, que são compromissos com a igualdade, com a inclusão, com a fraternidade, com o reconhecimento da dignidade que é inerente a cada um dos indivíduos. A maior intervenção do sistema penal, que é uma peça-chave para o controle dos marginalizados, se torna a propagandeada solução para todos os problemas, adotada em todo o mundo por quase todos os políticos dos mais variados matizes. Nesse campo do sistema penal, preocupações, discursos e práticas pouco se diferenciam, sinalizando que, pelo menos nesse campo do sistema penal, a contraposição entre direita e esquerda parece mesmo ter perdido a sua razão de ser. O desejo da liberdade vai se esvaindo, enquanto a afirmação da autoridade, da ordem, vai se sobrepondo, favorecendo essa desmedida expansão do poder punitivo que se consolida globalmente a partir das últimas décadas do século XX. Um dos mais claros sintomas do enfraquecimento dos direitos fundamentais, nesse nosso momento histórico, nessa nossa era digital, é a proposta pouco questionada de substituição dos clássicos valores de liberdade, igualdade e fraternidade pelos ditos novos valores de segurança, diversidade e solidariedade. Em primeiro lugar, a diversidade e a solidariedade não são exatamente valores novos. Ao contrário, integram os valores de igualdade e fraternidade. A igualdade, obviamente, não exclui a diversidade. A igualdade significa o reconhecimento de que, não obstante cada indivíduo tenha características pessoais que o fazem único e, portanto, diferente de todos os demais, todos esses diferentes indivíduos se encontram na sua origem comum, que deriva da afirmação da sua dignidade. É nesse sentido que cada indivíduo é igual a todos os outros. E é exatamente a afirmação da dignidade reconhecida a cada indivíduo pela sua própria condição de pessoa, sem qualquer distinção, que conduz tanto à afirmação da igualdade quanto à garantia da diversidade. É essa afirmação de que todos os indivíduos são iguais que garante a diversidade, pois é o reconhecimento da igualdade que garante o respeito ao indivíduo em quaisquer circunstâncias, seja ele quem for, sejam quais forem as suas características físicas ou espirituais, sejam quais forem os seus pensamentos e os seus atos. Por outro lado, a solidariedade é uma consequência lógica da fraternidade, que por sua vez se liga indissoluvelmente à igualdade. É o reconhecimento de que todos os indivíduos têm a mesma origem e a mesma dignidade, merecendo igual respeito, naturalmente conduz a sentimentos de proximidade, de compreensão, de compaixão. Quer dizer, compaixão significa simpatia ou participação nos sentimentos alheios. E, portanto, conduz a solidariedade entre todos aqueles que, sendo iguais, têm, ou ao menos se deve esperar que tenham, relações fraternas. Mas quando se pretende, como nessas propostas, substituir a liberdade pela segurança, o que se está fazendo é negar a eficácia dos direitos fundamentais e inverter os postulados do Estado democrático. No Estado democrático, a liberdade é um valor insubstituível. O reconhecimento da liberdade do indivíduo como valor fundamental é inseparável do reconhecimento da sua dignidade. A liberdade, que implica a autodeterminação e a capacidade de escolha, é inerente à dignidade. A própria existência da democracia, ou seja, a própria existência de um Estado democrático, depende da liberdade individual. A ideia de democracia depende da possibilidade assegurada a cada indivíduo de escolher. Escolher significa ser livre. Escolher aqueles a quem serão confiados os encargos de atuação dos poderes estatais.
No Estado democrático, a liberdade e quaisquer outros direitos de cada indivíduo hão de ser assegurados até o ponto em que não impeçam ou não ameacem seriamente o exercício de iguais direitos de outros indivíduos. Enquanto a conduta do indivíduo não atinge de modo concreto, direto e imediato direitos de terceiros, o indivíduo pode ser e fazer o que bem entender. A liberdade do indivíduo, enquanto ele não atinge direta, concreta e imediatamente um direito alheio, é e deve ser sempre absoluta. Isso é uma antiga lição, que vem das origens do moderno Estado de Direito e da democracia, que foi proclamada nos ideais da Revolução Francesa, da Revolução Americana do século XVIII, e que precisa ser revivida. A dignidade implica ainda no reconhecimento de que o indivíduo é um fim em si mesmo e não pode ser instrumentalizado para a realização de fins estatais ou fins de qualquer outra natureza. O único fim legítimo de atuação do poder no Estado democrático, portanto, o único fim legítimo da ordem jurídica, é o de garantir a dignidade, portanto, a liberdade e o bem-estar, a felicidade de cada indivíduo. A proteção dos chamados interesses ou direitos coletivos somente é legítima na medida em que se reporte a interesses ou direitos individualizáveis. A suposta prevalência sobre os direitos individuais de abstratos interesses de uma igualmente abstrata sociedade não esconde a sua inspiração totalitária. A sociedade não é algo abstrato, destacado dos indivíduos. A sociedade é o conjunto de indivíduos concretos. A eficácia dos direitos e das normas fundamentais sempre implica o máximo respeito à liberdade individual e o máximo controle sobre a atuação dos poderes estatais, especialmente o violento, danoso e doloroso poder punitivo. Em um Estado democrático, o controle sobre os atos dos governantes, o controle sobre o exercício do poder, há de ser sempre máximo, enquanto restrições à liberdade dos indivíduos sempre devem ser mínimas. A eficácia dos direitos e das normas fundamentais implica sempre, portanto, em uma atitude que contribua para a máxima redução do sistema penal até a sua final e ideal abolição. É uma postura que não imponha regras morais, que garanta a liberdade de escolha, que promova a regulação racional dos fenômenos e das condutas humanas, de modo que as restrições à liberdade e ao livre desenvolvimento do indivíduo sejam sempre mínimas e impostas apenas como exceções, unicamente quando de fato se mostrem indispensáveis à garantia da coexistência entre os indivíduos. A negação dessas premissas, a substituição da liberdade pela segurança, o progressivo desvanecimento do desejo da liberdade, e nesse ponto basta pensar na fácil aceitação generalizada dos renovados mecanismos invasivos de vigilância e controle, como as disseminadas câmeras de vídeo, escutas telefônicas e ambientais, monitoramento eletrônico, que facilitam o agigantamento do poder punitivo, negam direitos fundamentais e enfraquecem o modelo do Estado democrático. Quando se consente em trocar a liberdade por uma acenada segurança, perde-se a liberdade, não se conquista a segurança e acaba-se por trocar a democracia pelo totalitarismo. O agigantamento do poder punitivo, que se consolida globalmente em paralelo às mudanças registradas a partir das últimas décadas do século XX, demonstra isso claramente. Esse agigantamento do poder punitivo dá ao controle social exercido através do sistema penal uma moldura bélica. A política de guerra às drogas explicita essa tendência na sua própria denominação. A guerra às drogas tem sido o principal motor da atual e globalizada expansão do poder punitivo.